Oiê, tudo bem com vocês? Tô aqui no meu segundo vídeo do canal e eu resolvi gravar hoje na área externa, pegando um solzinho, um lugar lindo. Eu moro em Florianópolis, Canasvieiras, e eu sempre tive vontade de fazer conteúdo nesse lugar, mas só que hoje tem um vento que eu mal tô conseguindo ficar com o cabelo parado, mas enfim. Eu tô também com a minha coelhinha, eu vou apresentar ela para vocês. E hoje o tema do vídeo é as 5 coisas que eu fiz, as 5 atitudes que eu tomei para que a minha vida mudasse, né? Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória em 6 meses, como as coisas aconteceram, o que eu fiz, o que realmente eu fiz para tomar a iniciativa de mudar de vida. Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô nesse lugar lindo que eu sou apaixonada, que é aqui em Canasvieiras. Para quem não sabe, eu moro em Canasvieiras e esse lugar aqui é um lugar tranquilo, onde tem muito mato, muita vegetação, e eu sempre gosto de vir aqui quando eu preciso meditar, fazer alguma coisa e até andar de bike, fazer exercícios. E hoje eu tava super afim de gravar esse vídeo para vocês e eu pensei, bem, acho que vou gravar ao ar livre. Não sei como que vai sair esse áudio, mas estava ventando muito a hora que eu vim, mas aqui aparentemente parece estar sem vento, e vamos ver o que vai acontecer. Bom, esse vídeo eu vim falar para vocês as 5 atitudes, as primeiras 5 atitudes que eu tive, que eu tomei para que a minha vida mudasse em 6 meses. E eu vejo que foram atitudes que foram muito importantes, né, para esse meu crescimento, para esse meu desenvolvimento pessoal. Há 5 anos, eu vou começar com uma historinha bem rapidinho, que há 5 anos eu acabei conhecendo o assunto, né, sobre desenvolvimento pessoal. E nisso entrou vários assuntos, desde a lei da atração, como a gente ter pensamentos positivos, mudar realmente a mentalidade, né, a mentalidade de escassez, mentalidade, coisas que a gente aprende, né, desde criança até hoje, né. Às vezes a gente acaba vendo muitas pessoas falando, né, e sobre esses assuntos, e eu acho muito importante eu vir falar e explicar um pouquinho dessa minha trajetória de um tempo tentando mudar a vida e nada acontecendo, e muito rápido, em 6 meses eu acabei sim mudando de vida. Hoje eu penso e olho assim para as minhas atitudes que me fizeram, né, eu conseguir estar aqui hoje gravando, e é muito difícil para mim, porque gravar hoje também é uma das minhas superações, né? Mas vamos lá, vou começar com umas das atitudes. Eu trouxe uma colinha aqui porque é muita coisa que eu tenho para falar e eu tô aprendendo a me organizar. Uma das coisas também é a organização, tu conseguir manter, né, a organização. E uma das coisas assim que, primeiramente, o que eu precisei focar foi no que eu realmente queria para a minha vida, né? Porque eu andava em uma constante vontade de crescer, de estar bem, tanto financeiramente quanto interno, porque eu vivia naquela agonia, naquela ânsia de querer fazer as coisas darem certo e acontecer, e nada acontecia, né? Então, uma das primeiras coisas, a primeira atitude que eu tive, que eu tomei, foi em parar e ver o que realmente eu queria para minha vida, que eram coisas que eu dizia que eu sabia que eu queria, mas eu não sabia, né? Eu achava que era aquilo que eu queria, e
acabava não fazendo nada, né? Então eu tracei a minha meta, o que eu gostaria que acontecesse na minha vida daqui a 5, 10 anos e comecei a planejar, né? Comecei a ver se era, né, aquilo tudo que eu gostaria, né, de ter na minha vida. E quando eu soube o que eu realmente queria, eu parei, né? Eu parei e comecei a alinhar os pontos negativos, as coisas negativas que eu estava vivendo, coisas que eu estava fazendo que não iam fazer com que eu chegasse naquele meu objetivo. E nessa época, nesse tempo, eu falo 6 meses atrás, porque foram, acredito que foi um pouquinho mais de um ano, né, tentando chegar aos meus objetivos e não conseguindo, mas em 6 meses que eu realmente consegui parar, sentar e respirar e ver que eu estava fazendo errado, né, não estava no caminho certo, né. A segunda atitude que eu tive, né, após ter identificado, foi obviamente, de deixar de fazer aquilo, né. Então, um dos meus focos era eu crescer financeiramente, né, eu conseguir respirar no final do mês, ter grana para pagar o meu aluguel, para pagar as minhas contas e também sobrar para o meu lazer, né. E guardar também a grana, porque foi uma das coisas que eu, né, aprendi nesse longo de 5 anos de estudo, que sim, eu preciso ter uma reserva financeira, eu preciso ter uma grana investida, eu preciso pensar no meu futuro, né? Hoje eu tenho esses pensamentos e graças a esses pensamentos é que a minha vida está conseguindo fluir. E aí eu comecei a deixar de fazer coisas que eu, analisando, vi que estava tudo errado, né? Eu era uma pessoa que saía todos os finais de semana, bebia, gastava, iFood, quase, não digo todo final de semana, mas assim, a cada 15 dias, às vezes sim, uma vez na semana, sempre tinha esses gastos que uma pessoa que, né, tá endividada, não, mora sozinha, se sustenta sozinha, não tem ajuda de financeiro de terceiros, de família, era uma coisa muito, tipo, um desperdício total tu ficar gastando tudo aquilo, sendo que não era aquele estilo de vida que eu precisava ter para ter algo lá na frente. E aí eu parei de sair. Tomei uma decisão drástica, assim, que hoje eu vejo que foi muito doido, né? Eu parei de uma hora para outra, de sair, porque na minha vida sempre foi assim, sabe? Eu tinha uma ideia, eu ia lá e já tinha aquela atitude, eu ia lá e fazia. Se eu quisesse fazer tal coisa, eu já queria fazer. Eu sempre fui assim, sempre fui de tomar decisões muito rápidas e de uma hora para outra. E ele sempre foi assim. E aí eu parei de sair, né? Consequência do parar de sair, eu parei de beber. No parar de beber, eu cuidei mais da minha saúde, tive mais rendimentos nos meus treinos, foquei na minha alimentação. Então, já aí começou a mudança, né? A mudança de mente, de espírito e de corpo, de físico também. Aí, depois que eu parei de sair, várias coisas aconteceram, eu prestei muita atenção nas atitudes das pessoas que estavam ao meu redor, né, de atitudes que eu não conseguia perceber, né, porque a gente quando tá num grupo de sair, de festas, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso ali no momento, mas aí todo mundo bebe, todo mundo vai para suas casas, no outro dia tá com aquela ressaca do cão, né? E o dia não rendeu e o final de semana acabou e a semana tu começa tudo de novo e aí fica aquela rotina que meio que boa, entre aspas, no final de semana, mas aí tu tá cansado, tu não rende na academia, tu não rende no trabalho, tu não rende nem no teu pensamento, sabe? Tu não consegue botar as tuas ideias em prática, né? Então essa foi a segunda atitude que eu tomei, foi deixar de sair, de beber e cuidar mais da minha saúde. E a terceira foi identificar, né?
as coisas que estavam acontecendo, que eu fazia, que me distanciava da vida que eu hoje, né, quero ter futuramente. E uma delas foi prestar atenção, né, nos meus gastos, né, de consumo no meio da semana, no final de semana. Então, como eu estava sozinha, eu tinha sempre aquela necessidade de estar passando no mercado, não deixando nada faltar, porque eu me sustentava, eu estava ali naquela questão. Então, todos os dias, praticamente quase todos os dias, né, eu entrava no supermercado. E aí, uma das coisas que eu percebi foi um mês que eu gastei demais no cartão, que eu não tinha dinheiro e o meu limite não tinha mais. Então, o que acontecia? Né? Eu não podia gastar, eu não podia comprar, porque se eu não tinha dinheiro e eu não tinha o cartão, como que eu ia fazer? E eu fiquei, eu acredito que uns 15 dias até virar o cartão e pagar e ter, né, grana de novo, eu fiquei sem comprar. E nesses 15 dias eu percebi que eu não precisava comprar, porque eu tinha comida em casa, eu tinha as coisas que eram necessárias para mim, para o meu uso pessoal. Então, eu parei, né, e refleti com tudo isso. Coisas que às vezes tu acha que tipo, ai não, eu preciso. Não, você não precisa. Porque se eu não precisei entrar 15 dias no supermercado e eu tive uma economia, sério, eu fiz conta de quase 300 reais. Então, por semana era 100 reais por semana que eu gastava no mercado sem eu perceber. Era pãozinho, era bolachinha, era qualquer coisinha que eu achava que que me desse vontade de comer, eu ia lá e comprava. Outra coisa que eu saquei também, que eu percebi, era que nessa época, e eu vou falar tipo de 3 meses atrás, eu percebi que eu vinha do trabalho, eu descia na academia, eu treinava, saía da academia morrendo de fome, sempre com fome, nunca tinha um lanchinho, raramente eu tinha um lanchinho dentro da bolsa. E esse mercado justamente era o trajeto até a minha casa. Então o que acontecia? Automaticamente eu saía da academia, passava no mercado com fome e comia, comprava tudo, já saía comendo de dentro do mercado, chegava em casa, ai que legal, né? Comprei o que eu queria, matei minha fome. E aí é que tá o erro, né? Pois eu juntava a fome que eu saía da academia com o mercado, que fazia com que eu gastasse, sim, quase 100 reais por semana. Só aí eu economizei 400 reais no mês, só de besteira. Isso eu também parei de gastar, percebi. E por ironia do destino, semana passada eu também prestei atenção, porque eu troquei de academia. Hoje eu vou para casa, como em casa, vou treinar e depois eu volto para casa. Então, tipo, esse supermercado que ficava praticamente na passada, né? Eu não passo mais. E às vezes até eu penso assim, nossa, olha só, hoje eu não gastei nada. Então, são coisas que às vezes acontecem e a gente não se dá por conta de tudo isso, né? E aí, quando tu vê lá no final do mês, tu já gastou 300, 400, 500 reais e brincando, nem é a compra do mês, né? Então, e essa atitude, assim, foi uma coisa, assim, maravilhosa que aconteceu, que eu percebi, porque é difícil, às vezes, a gente perceber. Nós, seres humanos, quando estamos, né, no problema, é difícil, então a gente tem que se observar muito e ver as nossas atitudes, as coisas que a gente faz e assim, pegar um caderninho mesmo e começar a escrever, eu faço isso, eu faço aquilo, né, que será, posso mudar nisso, né? Então são coisas, atitudes que a gente vai aprendendo. Bom, a terceira foi, depois de perceber essas coisas assim, né, eu comecei a ver o meu lado espiritual. Sim, essa foi assim, ó, teria que ter sido quer dizer, foi uma das primeiras coisas assim, né, que eu percebi. Mas depois que eu comecei a cuidar do meu espiritual, de realmente focar em Deus,
conhecer, sabe, aprender a amar a Deus e a Jesus, ouvir a palavra, né, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Minha vida fez isso aqui, ó, ela foi tipo do chão ao céu e em muito pouco tempo, e essa sim é uma das atitudes que eu nunca vou me arrepender de ter tomado, de cuidar da minha espiritualidade, de saber sim que eu tenho Ele para cuidar de mim e que nenhum problema eu vou conseguir vencer se Ele não estiver junto comigo. Então a parte da espiritualidade para mim foi uma das coisas que mais mudaram na minha vida. E as pessoas ao meu redor também, né, prestaram atenção nessa minha mudança, a pessoa que saía todo final de semana, hoje não sai mais, cuida mais, né, da vida, cuida mais da espiritualidade, cuida de tudo. É muito gratificante quando você consegue ver a sua evolução. Não tem preço mesmo. E a quarta que eu comecei, a atitude que eu comecei a ter foi sim guardar dinheiro. Hoje eu penso assim, eu nunca tive um salário ruim. Tá, não é aquilo tudo que eu gostaria de ter, mas hoje sim eu tenho uma base salarial mais do que pessoas que trabalham no comércio, né? Assim, é um pouquinho a mais do normal, mas não é lá essas grandes coisas também. Não tô aqui para dizer que eu ganho milhões, não é isso. Só que nunca dava para guardar. E uma das coisas que eu aprendi nesse meio de estudos sobre o dinheiro, porque todos esses assuntos eu comecei a estudar. E na parte do juntar o dinheiro, ai gente, eu tô aqui com a minha coelhinha, ela tá aqui, depois eu vou mostrar ela pra vocês. Mas eu tô cuidando porque como eu tô no meio do mato, pode ser que apareça algum bicho meio que indesejável, né? Mas enfim, ela tá aqui. Uma das coisas que eu percebi que o meu salário não era tão ruim assim, que eu não pudesse guardar, né? Que eu não pudesse ter, né, uma reserva de emergência, uma grana investida, coisas, né? E aí foi que eu comecei a estudar sobre investimento, foi uma das coisas que eu fiz. E assim, ó, hoje eu não estou, né, à beira de 1 milhão, mas eu sim consigo estar financeiramente tranquila para algum gasto, para um eventual gasto, para alguma coisa que possa vir a acontecer. Hoje eu estou preparada para, né, eu estou bem, né, eu estou tranquila financeiramente. Hoje eu não penso mais se eu vou ter o meu aluguel, se vai me faltar tal coisa, nada disso mais se passa na minha cabeça. Até porque depois que você, né, coloca Deus nos seus projetos, né, não tem como dar errado. Então são coisas que a gente sim tem algumas preocupações, porque é o normal da vida, mas nessa questão eu nem penso assim, sabe? Outra coisa que eu tinha, né, quando eu era menos experiente, né, disso tudo que eu tô contando para vocês, se eu tivesse R$500 guardado, aqueles R$500 eles sumiam de uma hora para outra. Sabe? Nossa, comecei a guardar dinheiro, comecei a juntar grana, e quando eu via aquele dinheiro, pum, sumia. Em questão de, tipo assim, de um mês, sabe? Eu não conseguia ter um dinheiro guardado mais que um mês, né? Então, hoje eu vejo a minha mentalidade, ela mudou muito, porque há 6 meses eu tenho grana guardada e eu nem lembro que eu tenho aquele dinheiro, sabe? Eu nem lembro que tá ali. Na verdade, eu nem preciso. Eu nunca chego a precisar. Depois que eu mudei toda essas coisas, né? Essas atitudes. Depois que eu tive essas atitudes, né? E aí, a quinta atitude que eu tive, que eu tenho e que hoje, assim, que é uma das coisas mais gratificantes, é que eu sim hoje consigo perceber a minha mudança, consigo perceber ao meu redor as coisas boas que estão acontecendo, e isso é muito gratificante, porque às vezes a gente não consegue
enxergar a tua melhora, o teu despertar para a vida. E isso acaba com que você desfoque de muitas coisas e sabe assim, te deixa naquela vibe assim, ai meu Deus, desanimei, né? E tu percebendo, né, das coisas que tu fez e que estão dando certo, isso te motiva muito. Isso é maravilhoso quando a gente para e vê assim, nossa, olha como eu estava há um ano atrás e olha como eu estou agora. Então é muito gratificante mesmo. Eu vim trazer essas 5 atitudes, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, do que eu quis passar para vocês, dos meus aprendizados, e esse meu canal ele veio para me desafiar um pouquinho mais, porque sério, eu sou uma pessoa muito tímida nessa questão de gravar, de falar, só que eu sentia no meu coração que eu precisava passar esses aprendizados para as pessoas e para incentivar também, né? E dizer que sim, que a vida pode mudar, que as coisas podem mudar e que não é exatamente dizer que, ai gente, tá passando uma moto, que aqui tem um vigilante que ele passa direto para saber o que a gente está fazendo e coisa e tal. E eu não vou cortar, eu não vou fazer esse corte do vídeo, mas enfim. Era só eu vim aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, um dos lugares que eu mais gosto de estar, aqui no meu bairro, que eu amo de paixão, né? E, enfim, eu acho que eu consegui passar um pouquinho, e se eu conseguir passar um pouquinho de energia boa, de alguma coisa boa para vocês, eu espero sim que eu tenha, né, incentivado em alguma coisa. Deixa um likezinho aí pra mim e algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta de algo que vocês queiram, né, ouvir de mim. Eu tô aqui pra certeza dividir essa experiência com vocês. E agora o sol tá baixando, eu tô numa arvorezinha, o sol tá baixando e tá aqui, ó, no meu rosto. E eu não tô enxergando mais nada, enfim. Muito obrigado por assistirem até aqui, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!